Olá, eu sou Maurício Gomes, do canal Cineminha de Bolso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dando sequência aos nossos vídeos sobre as técnicas de animação, hoje nós vamos falar sobre algumas coisas importantes nessa fascinante arte. Nós vamos falar sobre desenhos chaves, desenhos de extremos, desenho de intervalo e a intervalação alongada. O que significa tudo isso? Vamos entender isso na prática. Nós vamos pegar aqui os livros animados sobre o homem que corre atrás do vento. Vocês vão perceber aí no canal, podem ver esse vídeo aí no canal, num dos vídeos que foram postados. Nesse vídeo, deem uma olhadinha para entendermos melhor. Muito bem, depois de termos visto o vídeo, vamos agora entender quais são as características de cada desenho que foram feitos para produzir a cena que nós vimos. Vamos primeiro falar sobre os desenhos-chave. O que são? Desenho-chave é aquele desenho que conta a história, mostram o que está acontecendo na cena. Para entender melhor, suponhamos que fôssemos contar ou escrever essa cena, desenhar essa cena numa história em quadrinho. Quais seriam os desenhos-chave? Vamos pegar aqui o desenho da árvore, né, cujo vento está soprando. Então esse aqui seria um desenho-chave, onde nós vemos o vento soprando a árvore. O próximo desenho-chave seria o desenho do nosso personagem correndo, tentando pegar o vento. Vamos ver aqui qual seria o próximo desenho-chave, aquele que conta a história. Vamos pegar esse aqui, olha. Então seria assim a nossa história em quadrinho. Primeiro, o vento na árvore, depois o personagem correndo e logo após seria o desenho do personagem voltando desanimado por não ter conseguido pegar o vento. Então vamos tentar colocar aqui, para que nós possamos entender, seria um quadrinho em tirinha, né, que é aquele quadrinho de 3 quadros. Então seria mais ou menos assim. O vento na árvore, o personagem correndo e o personagem voltando desanimado. E reparem que esses desenhos aqui, esses 3 desenhos, eles contam a história, como se fosse uma tirinha de jornal. Então, na animação, esses são conhecidos como desenhos chaves, os desenhos que contam a história, que mostram o que está acontecendo na cena. Agora vamos analisar o que seriam os desenhos de extremos. Os desenhos de extremos são aqueles desenhos que se encontram na extremidade da ação. Vamos pegar um desses flipbook aqui para que nós possamos explicar isso melhor. Vamos pegar aqui esse aqui, olha. Nós estamos notando aqui que o personagem ele está se aproximando, né? Ou ele vai fazer a travessia aqui do nosso livrinho animado. Então esse aqui seria um desenho de extremo. Ele está se aproximando, ele vai atravessar e depois ele vai sair de cena. Aqui ele já atravessou. Então seria esse desenho da extremidade, o desenho de extremo, e esse outro aqui da outra extremidade. Agora, o que seriam os desenhos de intervalos? O intervalo é aqueles desenhos que estão entre os extremos. Vamos pegar uma aqui para que nós possamos entender melhor. Vamos pegar esse do vento soprando a árvore. Nós temos aqui esse extremo. Reparem que aqui o vento já começa a se aproximar. Ele vai fazer toda a travessia, balançar as árvores. E depois, no outro extremo, que é no final do nosso livrinho animado, aqui nós já não temos mais o vento, pois ele já atravessou. Agora,
O intervalo seriam os desenhos que estão entre esse primeiro extremo e o último extremo. Então, vamos analisar aqui o extremo. Agora, notem os intervalos, desenhos de intervalos, aqueles que estão entre os dois extremos. É eles que, em certo sentido, eles dão vida à ação. Agora, um aspecto importante para que nós possamos entender, relacionado aqui aos extremos ou aos intervalos, é que quanto mais intervalos nós tivermos entre os dois extremos, mais lenta será a ação. Então, quanto mais intervalos, mais lenta a ação. Vamos pegar esse aqui, que é... esse outro aqui, que é do homem voltando desanimado. Notem que entre esse extremo, em que ele não aparece na cena, e o extremo que ele sai de cena, há vários intervalos, e a ação ela será mais lenta. Vamos ver aqui. Reparem que ele está atravessando bem devagar, bem desanimado, porque há vários intervalos entre os extremos. Agora, vamos ver uma cena em que há menos intervalos, que é a cena em que ele atravessa correndo. Então, aqui foram colocados menos intervalos entre o extremo e o outro. Notem como a cena ela vai transcorrer de forma mais rápida. Notou a diferença? Olha só, menos extremos, a cena é mais rápida. Então, se quiséssemos que essa cena fosse mais rápida ainda, nós colocaríamos ainda menos extremos, pois aqui ele está correndo. Então, vamos comparar novamente com a outra cena. Aqui foram colocados vários extremos, vários intervalos, melhor dizendo, entre os extremos. Então, reparem que aqui nós conseguimos comunicar com os nossos telespectadores que a cena ela é uma cena mais lenta, pois há vários intervalos entre os dois extremos. Agora vamos falar sobre a intervalação alongada. O que é uma intervalação alongada? Suponhamos que você, como animador, queira fazer uma ação muito rápida, uma ação em que o personagem ele sai de cena de forma rapidíssima, por assim dizer. Existe um recurso muito interessante que é chamado da intervalação alongada. Eu vou pegar um outro livrinho animado aqui, em que usei esse recurso, para que você possa entender. É esse aqui, do pastor de ovelhas sonhador, que estava sonhando lá em ser rico e não prestou atenção que suas ovelhas estavam sendo roubadas. Perceba um detalhe. As ovelhas aqui, elas saem de cena de modo bem rápido. Olha só. O que foi usado aqui? Vamos parar aqui, um desses desenhos em que a ovelha sai de cena. Nesse desenho anterior, o cajado do ladrão de ovelhas, ele laça a ovelha, começa a puxá-la, mas daí ele dá um puxão rapidíssimo. Repare aqui que essa ovelha aqui, esse desenho, ele é um desenho alongado. Olha só, aqui o rosto da ovelha e os olhos, eles deram uma esticada, eles alongaram. Esse detalhe aqui é muito interessante, pois transmite a ideia de que a ação ela está transcorrendo de forma bem rápida. Vamos olhar aqui, ver aqui a outra ovelhinha. Aqui ela é laçada, dá um puxão e notem a pequena alongação nesse desenho. Vamos ver aqui a outra, a terceira ovelhinha. Olha só, foi laçada e saiu de cena. Notem que o desenho aqui ele foi feito alongado. Se você desejar fazer uma ação ainda mais rápida, pode alongar ainda mais essa ovelhinha. Agora, tudo é uma experiência. Por exemplo,
Eu comecei a partir daqui, ó. Vamos voltar aqui um pouquinho. A ovelhinha amarelinha para entender. Ela foi laçada. Eu tentei, a partir daqui, já fazer esse desenho alongado, ou intervalação alongada. Mas eu percebi que se desse aqui uma pequena levantada, como se ele estivesse dando já um pequeno puxão, antes de dar esse super puxão, por assim dizer, transmitiu melhor a ideia. Isso é você, né, como animador, que vai decidir. À medida que você for fazendo essa experiência, né, você vai ver o que seria melhor. Então, essa aí é a intervalação alongada que transmite a ideia de que a ação ou a cena, ela ocorre muito rápido, ok? Então, são essas dicas que eu gostaria de passar para vocês a respeito dessa fascinante arte da animação. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo aqui do nosso canal Cineminha de Bolso.